Eu sei que todo mundo que está aqui se preparou para estar aqui nos 4 pregoas que nós fizemos, então todo mundo é capaz de fazer 5 minutinhos de silêncio para o nosso momento agora. Antes de fazer esse momento vocacional que nós vamos fazer aí entre aspas, eu fui chamado aqui porque eu sou atualmente o responsável da equipe de oratório de todos os oratórios aqui canuncianos do nosso Brasil, simplesmente por isso, né? Não é nem mérito, nem honra, nem estado, é simplesmente um trabalho, e esse trabalho eu não faço sozinho, eu não faço só esse trabalho, mas é uma equipe que vocês conhecem, que vocês devem ter ouvido falar, que é a equipe articuladora dos oratórios. Em todas as comunidades dos canuncianos tem um responsável pelo oratório. Então, eu vou chamar aqui os responsáveis de cada oratório. Eu vou chamar o Padre Genaro, que é o responsável pelo oratório. Deixou o coração dele lá. O responsável de Ribeirão Preto, que é o irmão Paulo. Estamos todos aqui. Então tá bom. Então essa equipe articuladora do oratório pensou esse ano no ECOA, essa mesma equipe pensou ano passado, e assim, todo ano tem uma equipe, porque todo ano tem em cada comunidade um religioso, é claro que a gente fica mais de um ano em cada comunidade, e essa equipe pensou, preparou, discutiu aí, bateu muito papo para que esse ECOA acontecesse. É claro que a responsabilidade maior esse ano ficou por conta do irmão Paulo, que é o anfitrião, mas é uma equipe que existe e que trabalha. O silêncio já acabou. Eu falo sempre, né? Não pode ser que eu sou democrata. Se alguém quer falar, tira o microfone da minha mão que eu deixo falar, tá bom? Senão eu não sou isso. Né, professor Senhor? Assim? Isso. Obrigado. Então, essa equipe que trabalha e que faz acontecer o oratório junto com vocês. Porque sem vocês não existiria ECOA, sem vocês não existiria oratório, sem vocês não existiriam todas as atividades, os grupos de jovens, de adolescentes que existem nas nossas comunidades. Mas é bom ter presente também que nós trabalhamos como equipe, que a congregação toda trabalha para que acontecesse, para que aconteça o ECOA e tantas outras atividades. O ECOA tem 15 anos, nós estamos de festa, porque graças a muitos religiosos, que não são esses que estão aqui atualmente, alguns sim, que doaram a sua vida desde o primeiro ECOA para chegar aqui com esse motivo. Muitas pessoas que se esforçaram, que se sacrificaram, que não estão mais aqui, outras pessoas que continuam na congregação, mas que têm outra função hoje, mas o ECOA é fruto carinhoso aí dos canuncianos e do trabalho dos canuncianos. Por isso que eu gostaria de chamar também aqui os outros religiosos canuncianos que estavam aqui presentes. Tem o irmão Cícero, o irmão Tiago, pode vir aqui, tem o padre João, que eu vi, tem o padre Otávio, tem o irmão Jonathan. Essa pequena família que são os filhos da caridade canuncianos das nossas 6 atuais comunidades no Brasil. Mas esse carisma é tão bom, é tão rico, que ele vai além dos religiosos canuncianos, e também nós temos a colaboração, a preciosa ajuda, caminhamos sempre junto com as nossas irmãs canuncianas. Ela sempre nos apoia, sempre nos acompanha.
Tem também os leigos canuncianos e muitos deles estão presentes aqui, sobretudo os leigos jovens. Então eu gostaria de chamar quem é leigo canunciano, pode vir aqui na quadra também. E a esperança, embora ela esteja assim um pouquinho fraca, depois que o Padre Otávio vai falar sobre isso, ela continua com pessoas que também querem consagrar a sua vida nessa nossa família, que são os nossos formados, que estão presentes hoje aqui também. Vou chamar aqui, tem o Caio, o Lucas, e a própria repertório, tem o Patrick, o Bruno. Essa aqui é uma parte dessa família que está espalhada pelo Brasil todo, nas comunidades dos canuncianos, das canuncianas e comunidades dos leigos, caminham sem a presença das religiosas ou dos gregos. Olha que bonita a família que nós temos aqui, olha que lindo nós estamos reunidos aqui. Mas, para a gente continuar esse nosso bate-papo, assim como eu sou o responsável do oratório, junto com a equipe, tem também alguém que é responsável pelas vocações, que é o Padre Otávio. Ele gostaria de trocar algumas palavrinhas com vocês, falando sobretudo sobre as vocações. Falar de vocação, eu queria fazer uma coisa, que não é uma coisa, que é um gesto, que acho que não que esteja faltando, mas que talvez nos une, nos torne mais próximos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez seja a única grande razão para estarmos aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, comunidade santa, Santíssima Trindade que nos une, que comunicou a vida, que comunica a vocação. O cenário é bonito, mas é mais bonito aqui. Vocês são mais, nós somos menos. E se é para continuar, se é para chegar no 18º, 21º ECOA, falta gente aqui. Falta gente aqui. Porque eu falava do Padre Augusto, que foi um dos que começou o ECOA. Nós continuamos o ECOA. Estávamos continuando, mas um dia nós passamos. Nós tivemos assim a grande surpresa do Padre Jorge, hoje nosso geral, mas que não está mais aqui conosco. Nos falta um grande elemento entre nós. E esse buraco, alguém vai ter que ocupar. Nós precisamos de gente que nos ajude a realizar, a continuar realizando este sonho bonito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Madalena encontrou o lugar da resposta. Madalena foi a jovem que respondeu à vida que lhe foi comunicada, e aqui está a vida de Madalena. Uma vida que fala todas as línguas, que tem todos os traços, todos os tamanhos, todas as medidas, todos os cabelos, os sotaques. É só perguntar de onde é esse povo aqui, e você sabe que é de muitos lugares do Brasil e de fora do Brasil. Mas nós precisamos de vocês. Tirando os mais novinhos aqui, o Lucas, Caio, Bruno, Patrick, que digamos, caminharam junto com o ECOA, em 15 anos, o ECOA ainda não deu um padre, ainda não deu uma mãe. Por quê? Por quê? Será que temos que deixar o testamento
uma cápsula do tempo e alguém há de encontrar e há de iniciar o que restará deste Ecoa quando estes aqui, quando eu terminar. Que tal a gente se perguntar? É legal, é bom, conectar-se é bacana. Eu não tenho Facebook, quem eu estava perguntando, não tenho Facebook. Eu queria assim que vocês me dessem talvez 5 razões de por que ter o Facebook, que sejam boas. Talvez não agora, depois a gente se encontra, vocês me dizem, me procuram, a gente está aqui até amanhã, se Deus quiser. Mas esse talvez seja a grande questão. Quem vai continuar com os barulhos? Quem vai continuar com as filhas? Quem vai continuar com os filhos, com os leigos, jovens? A Paquita, nossa Paquita, nasceu dentro do oratório. Está legal. Quantos mais? Que façam a opção ser radical, não somente colocar um piercing, mas também amar a Deus e amar o próximo com o coração todo voltado ao desejo deste amor que só procura a parceria de vida, que só procura o outro na felicidade mais completa de ver feliz. Então, que tal a gente pensar de que nós precisamos assumir uma postura? Essa postura deve ser já e agora, não amanhã ou depois de amanhã, ou esperar o convite para depois. Deus está fazendo um convite para cada um de nós. Vamos conectar com Deus. Fazemos parte deste grande Facebook chamado Jesus Cristo, que é o voto de Deus. A verdadeira face do livro da vida é Jesus, que Madalena nos dá a oportunidade mais bonita, onde conectados podemos escrever esta nova história. O poder ou não poder depende de vocês. Deus queira que quando chegarmos ao 20º Ecoa, talvez tenhamos o primeiro padre ordenado, o primeiro irmão professo, a primeira irmã que diga: eu sou fruto do Ecoa. Eu nasci, me criei, encontrei minha vocação no Ecoa e é bacana e vamos continuar. Deus queira esteja aqui ouvindo, mas não somente ouvindo, também guardando no coração e sendo suficientemente maduro para dar uma resposta e suficientemente corajoso para continuar acreditando em sua própria resposta. Então, nesta noite que nós prestamos o sinal da cruz, também queria dizer, junto com vocês, junto com meus irmãos aqui: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim